Prazer imenso o episódio de hoje. Estou com duas pessoas que, além de fazer parte da minha vida, fazem parte do meu coração. Todas as vezes que eu falo com elas, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conhecer mais sobre o propósito, conhecer mais sobre o que elas conhecem, o que elas vivem, edifica muito a minha vida como ser humano, minha vida como pai. Mas enfim, não é eu que vou contar isso para vocês, é ela. No episódio de hoje do Impulsecast, o conteúdo que eu estou trazendo junto com essas duas convidadas hoje é um conteúdo extremamente focado em impulsionar o seu nível de consciência para que você entenda que o que elas vão trazer vai muito além do que você vive, mas talvez algo que você vive e não percebe na nossa sociedade. Eu estou aqui com ela, Mônica, e ela, Maria. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, muito prazer, assim, estar com você novamente, né? É uma grande alegria, porque sempre engrandece tanto a gente a um crescimento pessoal, quanto para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Que bom, você sabe que eu estou admirado com a elegância de vocês, né? Porque vocês vieram com a elegância, vocês tinham que ter avisado, quando fosse assim, vocês mandam um WhatsApp assim, Anderson, eu vou, entendeu? Aí eu vinha com terno branco, imagina? Terno branco, terno preto. E aí, Mafê, como é que tá? Tudo bem. E como é que tá os projetos novos, a vida? Conta um pouquinho pra gente. Os projetos estão encaminhando, a gente tem bastante novos projetos para fazer, né? E as coisas estão indo super bem. Que legal, que bom. A gente fala muito hoje em dia sobre acessibilidade, sobre propósito, sobre inclusão, e é algo que nós estávamos até conversando aqui nos bastidores. E eu queria que o que a sociedade hoje, vamos falar, uma coisa é o que se vive, uma coisa é o que a mídia coloca, uma coisa é aquilo que se está em termos, em leis, em algumas coisas. Explica um pouquinho mais sobre isso hoje pra gente. O que é inclusão e como se aplica isso na sociedade? Então, a inclusão é um nome muito bonito, né? Sim. E muito amplo, né? E também segmentado hoje, né? Existem várias vertentes para vários tipos de deficiência, onde há uma luta de cada uma para que possa melhorar a condição, estabelecer, né, políticas públicas em função dessas deficiências e tudo. Mas, no meu ponto de vista, essa segmentação também cria uma exclusão. E essa exclusão acaba beneficiando uns e nem tanto outros. Mas eu acredito muito em que, se a gente sempre pensar em que a gente pode incluir, você pode incluir o seu filho, eu posso incluir a minha filha, você pode incluir seu pai, sua mãe, seu primo, qualquer pessoa, né? Porque a inclusão é isso, é você permitir que a pessoa viva e conviva da maneira que ela é, naquele espaço, naquele momento, naquela família, naquela escola, naquele trabalho, naquele dia a dia, né? Isso é. Então, para mim, é isso. Não importando quais deficiências essas pessoas têm, porque, afinal de contas, todos temos deficiência, todos somos bons em alguma coisa e não tão bons em outras, onde a gente tem que desenvolver essas habilidades, essas potências, tanto as que a gente tem melhores, quanto as que a gente não tem tão boas, né? Porque assim, na minha cabeça, quando vem a palavra inclusão, ao contrário de inclusão é exclusão. Uhum. Então, excluir e incluir. Uhum. Então, incluir para mim é você trazer para sua vida, né? Uhum. Você trazer para o que é natural. Então, quando a gente fala de inclusão, seria adaptar ambientes, dar acesso, colocar para que todo mundo possa ter esse mesmo acesso? Sim, não só a questão do ir e vir, né? Do local, da chegada ou saída ou convivência, mas você mesmo, né? Eu acho que você teve, desde que você nos conhece, você teve a possibilidade de entender as dificuldades da Fernanda e você lida muito bem com isso e ela convive muito bem, tanto que se tornou palestrante, onde muitas pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência conseguem ir para um palco e falar para um número X de pessoas, né? Então, o incluir é isso, é permitir que a pessoa, dentro do que ela é,
né, ela possa se colocar, ela possa se expor, ela possa trabalhar, ela possa dizer o que ela existe. Porque todos nós temos um propósito, todos nós estamos aqui para construir, para ajudar, para poder evoluir como ser humano, né? Então, para mim, isso é muito forte, né? Eu, para incluir você, você pode ser diferente de mim, mas você pode entrar na minha vida e eu posso me adaptar a você. Está muito além de uma deficiência física, está mais na questão da aceitação do próximo. Aceitação e amor, né? Amor, respeito, né? Coisas que a gente está sentindo tanta falta hoje, né? Que é o olho no olho. E é muito comum você ouvir hoje as pessoas falar sobre amor, sobre respeito, sobre propósito. O difícil é viver, né? Viver é o dia a dia, é você amar incondicionalmente, né? O amor incondicional é aquele que eu amo você do jeito que você é, não do jeito que eu quero que você se torne. Eu posso contribuir para a sua melhora, mas não fazer de você o que eu quero, né? E a individualidade, porque eu acho assim, a pandemia nos trouxe momentos muito sérios de reflexão, nos trouxe a morte, nos trouxe sentimentos muito, muito importantes. E a gente acreditou que pós-pandemia nós iríamos melhorar. E hoje a gente encontra tanta exclusão em todos os sentidos de amor, de respeito, né, de convivência. As pessoas elas não querem estar mais com as outras. É uma pressa, é uma cobrança. Não tem o tempo, não tem mais ouvida, né? Exatamente. Como se lá atrás, na pandemia, sobrou tempo para todo mundo, né? Se falava isso, mas não se sobrou, porque a mente não tinha, na minha opinião, a mente não tinha um tempo livre de qualidade para que você pudesse fazer alguma coisa, porque o tempo que você tinha livre, você se preocupava. Ou com você, ou com os seus. Eu falo assim, a minha particularidade daquele momento. Sim, havia essa preocupação para muitos, né? Até porque tem familiares que estavam em condições... Exatamente. Mas eu digo assim, né? E hoje, né? Qual é essa qualidade de tempo que você dedica? Qual é a importância que você dedica para tudo isso? Na minha opinião, eu não falo questão de melhorar ou piorar, mas eu percebo que teve talvez eu vejo uma interpretação muito diferente do tempo nos dias de hoje. Assim, eu acho que as barreiras do profissional hoje elas se romperam. Antigamente tinha uma barreira de horário que se trabalhava. Sim. Eu tô falando assim, 2008, 2006, assim, 10, até 2010 mais ou menos, eu não costumava trabalhar depois de 18 horas. Também não tinha com quem eu trabalhar, se eu quisesse. Então, às vezes, em casa eu estudava, eu conseguia jogar uma bola, eu conseguia ir pra academia, eu chegava em casa ainda era 8 horas, dava tempo de fazer alguma coisa, ler, ir na casa de algum amigo até umas 10h30 e ir embora e dormir. Então, tinha essa flexibilidade. Hoje eu não vejo essa barreira de tempo. Hoje você consegue ter profissionais fazendo reuniões e trabalhando até 10 horas da noite. E quando você vê, se você se empolgar, 11 horas você vai tomar um banho, você está indo jantar quase meia-noite e você vai dormir 2 da manhã. E aí, se você colocar alguma coisa na sua agenda pela manhã, você já não consegue cumprir. Né? Eu conheço muitas pessoas que falam de gestão de tempo e eu percebo que, eu não sei se é gestão de tempo, gestão no tempo, alguns ficam transferindo, mas uma coisa que eu queria até perguntar para a Fer, sobre o tempo. Sabe, Fer? Eu queria assim que você colocasse pra gente o que você percebe do tempo. Porque você teve etapas agora. Você foi colocando coisas na sua vida e na sua agenda, certo? Certo. Compromissos. Tem dia que você tem mais compromissos, tem dia que você tem menos compromissos. Como que você hoje coloca as coisas na sua agenda? Como que você organiza isso? Eu organizo primeiro na agenda mesmo, nos dias que eu tenho Celular? que fazer de papel primeiro. Aí depois eu passo pro celular e passo por um plano de cada dia que eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, mesmo que não dê, eu preciso cumprir. Além de agenda, você tem tarefa. Além de compromisso, você tem tarefas. E o que entra nessa agenda? Conta, tipo, um dia, assim, que você coloca. Bom, eu tô tendo aula de espanhol, tô fazendo aula de espanhol, tenho fisioterapia e tenho psicóloga, e eu vou começar a fazer um curso super legal semana que vem. Aí tudo você vai colocando na agenda. E também acorda, né? Você coloca o horário de acordar. Tomar café, tomar remédio, toca o horário do remédio, aí eu tomo remédio. Tudo isso vai na sua agenda no papel e depois você coloca no celular para despertar? Sim. E aí fica super organizado. Sim. E qual você tira um tempo para você? Como que é esse tempo para você que você tira? Eu tiro para
tipo, ver um pouco de TV, ver as notícias do dia. Não vejo muito jornal, porque só tem notícia ruim, aí fica chato em ver. Aí eu vejo desenho, vejo filme, alguma coisa assim. Legal. Ó. Você acabou de me ensinar algumas coisas que eu devo fazer. É importante, né? Porque para Fernanda, né, ela precisa ter uma rotina, né? Aliás, eu acho que todo mundo precisa, até para você poder se organizar, mas para que ela funcione bem, é necessário essa rotina. E é importante que ela mesma determine essa rotina, que é o que ela faz, né? Porque há um treino da cabeça para a mão, motora, então isso é importante. Porque podia pôr já no celular direto, para que escrever? Sim, mas e a parte motora, que é importante para o desenvolvimento dela? Já que ela tem hipotonia muscular, tem umas questões. Então, é importante. Então, o papel, a leitura, né? Porque eu tenho que ver o campo, escrever, poder depois tem a digitação. Mas a digitação também é motora. Não, digitação é 1 ou 2 dedos, né? Que a gente faz, né? Sim. Então, assim, existe todo esse procedimento que é exatamente para a evolução dela. Não é só a organização, mas para a mente dela, para que ela própria também tenha esse desenvolvimento, tanto físico, quanto motor, como intelectual. Então, e o fato de despertar ali também faz com que ela não esqueça. Então, ali tem tudo. Tem desde a hora que ela acorda, os remédios, o horário de almoço, as terapias, o horário de descanso, o que ela vai fazer, e ela faz sozinha. Então, ela toda segunda-feira, ela senta, ela provisiona toda a semana dela. Pode mudar alguma coisa? Pode, vai lá, apaga, porque é feito a lápis, né? Aí ela apaga e refaz, e assim ela vai. Então, ela não depende de que eu fique, olha, agora é tal hora do quê? Olha, às vezes é o contrário, viu? Ela que me lembra. Compromisso, você avisa ela. Então, as agendas, nossa, ela sabe a minha, eu sei a dela, e deixo que ela comande os dias dela. E aí, muitas vezes, ela que me lembra, mãe, você está esquecendo, ó, tem tal coisa. Eu falo, ai, que bom que tem alguém que me lembra, né? É bem por aí, né, Fê? É muito legal. Que curso você vai fazer, Fê? Eu vou fazer do Google, chama Google Workspace, para aprender mais sobre o Google, sobre como fazer e-mail, sobre outras coisas. Legal, muito bom. Começa quando? É online? É presencial, semana que vem. Presencial? Presencial. É lá no interior mesmo? Catanduva? Cabreúva. 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 Vai ser lá. Tem um local lá que eles dão presencial. Eu tô colocando essas prioridades, sabe? Um pouco virtual, um pouco presencial, para retornar, para retomar, para ter o social, porque foi uma coisa que a gente perdeu muito, né? A gente ganha em tempo, em deslocamento, uma série de coisas, mas também é necessário, né? Para a idade dela, para o mundo dela, é necessário que tenha contato, que tenha essa motivação, né, de conhecer pessoas, de estar em locais diferentes. Isso é importante. Então, a gente está introduzindo isso. E aí também, quando não tem presencial, aí faz. Porque, na realidade, nós estamos num momento com a Fê de prepará-la para o mercado de trabalho. Esse é o momento, né? Nós estamos nesse momento com ela, né? Então, de como faz um currículo, ela já fez o currículo dela sozinha, já enviou o currículo dela. Como é que eu tenho que me preparar? Qual é a vaga que eu estou pleiteando? Como é que eu vou me preparar bem? Além das palestras, porque foi muito interessante que a gente foi nessa escola para ela fazer a matrícula dela, e a pessoa perguntou assim para ela, você já trabalha? Ela falou, sim. Qual foi a resposta? Palestrante. Então, a minha profissão é ser palestrante. Eu achei incrível. Eu falei, é isso, é sobre isso, mas você não precisa ser uma única coisa só, né? Então, eu acho que esse processo, nesse momento, para a Fernanda, de ir para o mundo, porque essa foi sempre o meu propósito, né? Sim. Meu propósito com ela é a independência, a autossuficiência, e que ela possa. Lógico, vai ter apoio? Vai! A gente sabe que não é 100%, mas se eu chegar onde ela possa, pelo menos 80%, ela administrar a vida dela, ela ter um trabalho, é muito legal isso. E serve também de estímulo para outros, né? Sim. Fê, vamos fazer um bate-bola.
Depois você vai ter que explicar um pouquinho mais, contar para o público um pouco mais sobre a sua história, mas antes disso, queria fazer algumas perguntas para vocês que eu tenho curiosidade. Posso? Pode. Tá, fica tranquilo. Nada muito pesado. Mas tudo curiosidade, eu acho assim, de sensações, tá? Porque as pessoas, quando elas te conhecem, eu percebo que elas têm sensações, certo? Sim. Algumas pessoas conseguem, com um relacionamento contigo, te tratar com naturalidade. Eu queria saber se você percebe isso. Se você vê quando uma pessoa está te tratando de um jeito, quando a pessoa trata de outro, quando você sente que é respeito, quando você sente que é amor, quando você sente que é naturalidade. Fala um pouquinho sobre isso para mim. Eu sinto bastante. Quando é de respeito e quando não é. Também eu converso depois com a pessoa. Sim, Se fez alguma coisa que eu não gostei, sim. então eu falo, porque você fez isso, não gostei, então que isso não se repita. Ótimo. E quando você vai convivendo e percebe que a pessoa vai te tratando o mais natural possível, como que você se sente com isso? Isso te faz bem? Me Como faz bem. que é dentro de Me vocês? faz super bem. Muito bem. Fico muito feliz com a pessoa e comigo mesma, porque a pessoa tá me tratando super bem. E o jeito dela também. E você percebe isso? Percebo. Porque assim, por exemplo, às vezes a pessoa te respeita, É. tá? Só que a pessoa, ela não te trata da mesma forma que ela trata sua mãe. Tô dando um exemplo, tá? Ela te trata diferente. Por exemplo, eu te trato da mesma forma que eu trato sua mãe. Sim. Da mesma forma que eu converso com a sua mãe, eu fui pedir autorização pra sua mãe no início, depois comecei a tratar você igual. Então eu converso, falo, entendeu? Igual. Agora, assim, as outras pessoas que você relaciona, às vezes você percebe que as pessoas evitam te falar algumas coisas? Percebo. E o que você pensa sobre isso? Ou algum recado que você teria que dar para as pessoas novas que você ainda não conheceu e vai conhecer? Bom, que elas se comuniquem mais, né? Se abrem para conversar, porque antes de me tornar palestrante, eu era muito fechada e não conversava muito com as pessoas. Então, depois eu comecei a melhorar mais, abrir a boca e falar bastante com as pessoas. Legal. Natural. Que legal. Depois que eu me tornei palestrante, como você tá, hein? E como mãe, Mônica, você percebe isso, né? Eu acho que a mãe ainda tem uma percepção ali bem aguçada, quando um amigo seu... Porque você que deu acesso para as pessoas chegar até a Maria, certo? Sim. Né? Então, assim, você percebe quando a pessoa está tratando ela com respeito e naturalidade, né? Ou com respeito e não com naturalidade, vamos colocar dessa forma. Você percebe isso? Percebo porque as pessoas, elas ficam com receio, né, com medo, porque o desconhecido ele traz um medo, né, e muito medo, como você mesmo disse, eu pedi licença para sua mãe, se eu posso, né, ou posso WhatsApp, ou entrar em contato direto, eu achei isso muito elegante e muito educado da sua parte. Sim. Não digo que todo mundo tenha que fazer isso, sim, mas é tratar com naturalidade mesmo, sim, né? Porque aí, às vezes, tem aquela coisa de dizer assim, ai, mas olha, mas ela anda, ai, mas ela fala, ai, mas nossa, ela tem isso, mas ela pode, ela consegue, mas ela consegue. Gente, né? Às vezes, esse tipo de posicionamento choca um pouco a gente, né? Assim, de bate-pronto, né? Quando você recebe, eu já recebi isso. Sim. E aí, eu entendo, compreendo, e converso com a pessoa, falo, olha, por isso que às vezes é importante dizer quem é, o que é e como é, para que a pessoa, porque as pessoas elas não são obrigadas a saber, ninguém é obrigado a saber, não é? Óbvio que existe sempre o receio, o medo de ofender, o medo de falar algo que, né, que não caia bem, ou que a mãe não goste, né, porque normalmente as pessoas, se eu estou com ela, se ela está sozinha é uma coisa, agora quando eu estou junto as pessoas se preocupam, né, se eu vou me ofender ou se eu vou isso ou não, eu sou muito tranquila, você me conhece, eu sou muito tranquila e deixo que ela resolva, deixo realmente que ela resolva e que ela sinta. E depois ela vem às vezes conversar, olha mãe, eu achei isso, mas eu deixo, por quê? Porque ela precisa aprender a se defender, a lidar e a pessoa precisa conhecer ela, não por mim, né, mas por ela mesma. Porque, às vezes, a gente é mãe, a gente super protege, querendo ou não, a gente super protege, a gente cria um elo ali, um bloqueio, e que ela não tem. Então, ao passar dos anos, né, e hoje principalmente, ela como palestrante,
as pessoas falam direto com ela, perguntam no meio da palestra, quando há a possibilidade, perguntam para ela, e eu permito que ela responda. Não é nem questão de permissão, é uma questão dela mesma, porque é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo que ela converse com as pessoas, que as pessoas entendam que não é um bicho de 7 cabeças, né? E que tudo bem, né? E que ela vai dar conta, da maneira dela, ela vai dar conta. Eu percebi muito, por exemplo, o meu relacionamento com a Fê, né? Foi uma coisa muito natural em determinado momento, porque assim, eu tenho costume, né? As mentorada, eu brinco, eu converso, eu sempre tô fazendo uma piada igual eu fiz agora ali com o Laurinho do vídeo. E eu tenho costume, né? Você vê, a Camille chegou, abraça a Camille, eu sou muito de toque, né? Sim. Então a Mafê chega, aí teve uma primeira vez que a Mafê olhou pra mim assim, eu tive vontade de abraçar ela, né? Igual abraço todo mundo. Aí eu abracei ela e ela aceitou, né? Aí eu criei esse hábito, né? Eu nem, tipo assim, uma coisa que eu vi a permissão dela, então toda vez que eu cumprimento ela, eu abraço, Sim. eu acho que ela percebe em mim a felicidade, eu percebo nela a felicidade também. Quando eu tô palestrando, e aí muitas vezes, eu já assisti a Mafê palestrar muitas vezes, aí muitas vezes eu tava palestrando, eu olho pro rosto da Mafê, eu recebo a energia, porque ela tá olhando assim, com o rosto, com carinho, e eu troco o carinho com ela também. E aí, o que eu queria dizer pra você, Mafê? Que eu te vejo com naturalidade. Você percebe isso? Percebo. Vejo e trato Sim. com naturalidade. E eu acho que conforme mais você for se posicionando, tanto que você já está fazendo na internet, o trabalho e tudo que você vai enfrentar, porque são obstáculos que eu também enfrento. Sim. Sua mãe também enfrentou. Sim. Que muitas vezes as pessoas não aceitam você por 3 coisas, que é os pilares do marketing pessoal. Tá? Elas não aceitam a forma que você se veste, seu cabelo, maquiagem, que é a nossa aparência. Segundo lugar, às vezes o tom de voz. E em terceiro, o comportamento. O que mais vale para um marketing pessoal é o comportamento. E o seu comportamento, Mafê, ele é incrível. Obrigada. Ele é incrível, porque você é educada, foi super bem educada, você é respeitosa, né? Eu só acho uma coisa que eu ia te dar uma dica agora. Posso? Claro. Eu acho que às vezes você tem vontade de falar as coisas que você não fala. Você segura um pouquinho. Peguei esse segredo seu ou não? Pegou. E tem muita gente que realmente me conhece no meu convívio, acha que eu ainda sou a menininha. Uhum. Mas eu fiz um vídeo falando no Dia das Mulheres. Eu não sou mais uma menina, sou uma mulher e tem oportunidades e coisas para fazer igual qualquer uma pessoa. Sim. Eu falei, eu cansei das pessoas me acharem igual uma menina. Porque eu sei que é pelo jeito que eles acham, mas eu não sou mais menina, sou uma mulher guerreira. Quantos anos? 23, né? 23. Guerreira, o que mais? Cheia de garra pra fazer as coisas e é isso. Sonhos. Sonhos. Pode compartilhar alguns sonhos seus? 3 sonhos seus? Viajar pra fora do país, ir na Disney, ter minha própria casa e meu próprio carro. Carro? Carro, casa e ir pra Disney. Mais algum? Viajar pra Espanha, conhecer outros lugares de fora do país que eu ainda não fui. Você quer viajar com quem? Dependendo da pessoa, pode ser com a minha mãe. Ou não, Ou não, eu posso viajar com os meus amigos, talvez. Sim. Que legal, hein? O que mais? Mais algum sonho que você quer compartilhar? Não? Segredo. Nenhum. Muito bom. A gente já começou falando, né? Mas eu gostaria que você falasse agora um pouquinho sobre a sua história da Fê, né? De uma forma bem resumida, até para que o público do podcast conheça. Sim. Tá? Porque uma das coisas que eu falo assim, esse podcast é eternizado. A gente vai postar ele na íntegra, né, no nosso canal, e com certeza o nosso canal ele vai crescer muito, muito mais, porque a gente está trazendo sempre pessoas de verdade, com 3 coisas que eu acho muito importante, e isso tem vindo para mim, né, que é energia, essência e o propósito. Só que o propósito hoje também é uma coisa que todo mundo fala, tá? Mas quando a gente vive, ele conecta com a nossa essência e nos dá energia para continuar. Por favor. Bom, a nossa história é uma história como de muitas mães, né, que lutam por um filho. A Fernanda é minha 4ª filha, eu perdi 3 crianças antes.
Aos 39 anos eu tive a Fernanda, que era o meu sonho, ser mãe, né? Passei por muitas dificuldades durante a gestação. Quando a Fernanda nasceu, passou algumas dificuldades, que eu percebia que a evolução dela não era igual das outras crianças, né? E com isso eu fui indo e percebendo, e chegou um ponto que os médicos não conseguiam me dar uma resposta, não conseguiam me dar um diagnóstico, e eu assumi realmente a busca de saber quem era minha filha. E aí eu comecei tratamentos com ela, mesmo não sabendo do que se tratava, né, o nome, né, o diagnóstico, mas ela tinha uma deficiência física no sentido de ela tinha hipotonia muscular, ela não andava, ela não piscava, ela não segurava nada, ela tinha um atraso intelectual que eu percebia, e aí eu falei, bom, vamos aonde? Começamos a fazer uma série de tratamentos multidisciplinares com ela, e que isso houve uma evolução. A Fernanda, eu sempre foquei no tratamento sempre para cima, não para o igual. O que significa? Aonde eu posso ir evoluindo ela para a gente poder ir fazendo com que todas as debilidades que estavam aparecendo, elas fossem não curadas, mas elas fossem sendo melhoradas. Com 2 anos e meio, a Fernanda entrou na escola regular, e aos 4 anos e meio foi quando eu tive o diagnóstico, né? E o diagnóstico foi síndrome de Williams. O que é uma síndrome de Williams? É uma deleção do cromossomo 7, há uma pequena deleção ali nos genes, e que isso traz exatamente as consequências que eles têm, que é a questão cardíaca, que a Fernanda tem, né? Da hipotonia, traz também a questão toda de uma hipercalcemia que eles têm dos rins, uma série de outras, dependendo da pessoa, porque às vezes vem muitas debilidades ou uma parte delas. A Fernanda, no caso específico, ela veio com a questão cardíaca, com a questão da hipotonia e um atraso intelectual leve, que já foi mais acentuado, mas hoje está configurado como leve. E com isso a gente foi fazendo tratamento com ela, e ela estudou sempre em escola regular, sempre puxando a régua para cima, e com todos os tratamentos multidisciplinares, né? Eu estou aqui resumindo, mas foi uma jornada muito difícil, foi uma jornada onde sem a ajuda dela, sem a parceria dela, seria impossível estar aqui hoje, ela, da maneira como ela está, porque ela sempre foi muito parceira, tanto que a síndrome é chamada síndrome do amor, porque eles têm um amor, eles têm uma generosidade com eles e com os outros, e uma felicidade absurda. Ela acorda de manhã todos os dias, bom dia, mãe, eu te amo, que dia lindo. Não tem tempo feio, né? Não tem mau humor, não tem nada, né? Então isso ajudou muito com a evolução dela, né? E eu também, como sempre fui uma pessoa muito otimista, uma pessoa muito para frente, a gente fez uma parceria, uma dupla ótima nessa jornada. E com isso a gente a Fê foi evoluindo, mas a parte cardíaca, em algum momento, que foi com os 17 anos, ela se agravou. Aos 18 a Fê fez a primeira cirurgia cardíaca, depois aos 18 fez a segunda e aos 19 fez a terceira. Hoje ela usa uma válvula mitral mecânica, né? Hoje está estabilizado, hoje estamos felizes da vida, porque foi uma jornada também bastante difícil, porque a Fernanda ficou debilitada, não andava por conta da falta de ar, tudo. Hoje a Fernanda tem uma vida estável, né, com medicação, está tudo ok. E foi o momento, há 1 ano e meio atrás, que a gente começou nessa jornada, na realidade, culminou também com o começo da pandemia, porque todo mundo buscou na internet algo a fazer, algo a entregar, algo a dizer, né? E eu busquei isso de começar a contar a nossa história, né? E no Instagram. E aí começou esse nosso interesse, não só de ela se posicionar, como eu também. E de eu poder ajudar outras pessoas, mães, pais e amigos e familiares, né, na realidade, de como conviver com uma pessoa
desconhecida, né? Porque todo filho é desconhecido, né? Você é pai, você sabe. Você recebe uma criança no colo, você não sabe quem ela é. É uma incógnita imensa. Imagina uma incógnita... Quem é e quem será? Dobrado, né? Dobrado, que eu quero dizer, assim, com aqueles supostos padrões, né, que se estabelece, que não segue aquele padrão, sai fora da curva, e você faz o quê? Né? Então, é muito difícil, né, para pais. Como essa é uma síndrome rara, pouco se fala, pouco se sabe. Hoje já se sabe mais, mas há 23 anos atrás, quando a Fernanda nasceu, não se sabia, não tinha nem Google. O Google era bem limitado, internet, enfim. Hoje não, hoje a gente já fala mais, hoje se fala das síndromes raras, hoje você tem no Google, você tem explicação, você tem outros caminhos para você obter informações e poder ajudar. Mas lá atrás não era assim, né? 20 anos atrás. Imagina, né? Então, hoje, quando a gente começou esse projeto todo de poder falar com os pais e a Fê se colocar, né? A Fê dizer como é que é o dia a dia dela, como é que ela faz as coisas, como é que ela evoluiu, e impulsionar não só as pessoas com algum tipo de deficiência, mas também muitas vezes a gente impacta pessoas que não têm deficiência alguma, né? Que às vezes estão ali por um medo, ou estão por um problema pessoal, e empacadas, ou estão tristes, e aí a Fê vai lá. Tem pessoas que o bom dia da Fê, elas respondem, né? Olha, você... falou, você é a palavra de Deus na minha vida. Então, assim, isso não tem preço, né? O quanto você pode impactar, melhorar a vida das outras pessoas e ajudá-las, né? Porque esse é o nosso propósito. O propósito nosso é divulgar a síndrome de Williams, aonde a gente puder ir para dar essa informação, porque a gente resgata vidas, a gente resgatou aqui. Numa das palestras que a gente fez, a gente resgatou uma família que só foi saber sobre a síndrome de Williams com a menina com 27. Um evento que você participou? Que eu fiz a palestra, o último que a gente palestrou. Que a gente fez aqui nesse espaço. E aí você... Tinha um rapaz sentado, ele já tinha nos visto no Arrasta. Sim. Tinha achado a Fernanda muito parecida com a meia-irmã dele. E aí aqui ele estava presente, e depois ele me mandou uma mensagem, porque aí a gente, né, como a palestra conta sobre a nossa história e tudo. Ele teve mais acesso. E aí ele teve mais acesso à informação, e aí ele me ligou, ele falou, Mônica, eu acho que a minha irmã é síndrome de Williams, mas a minha mãe, que não é a mãe natural, mas é a mãe que o pai dele casou pela segunda vez e tal. Ele falou, olha, a minha irmã, eu acho que ela é síndrome de Williams, mas a minha mãe nunca soube, ela tem 27 anos, é mãe de uma menina de 8 meses, e eu também acho que ela também tem a síndrome de Williams. E eu falei assim, ele falou, posso dar o seu telefone para falar? Eu falei, lógico que pode. E nós ficamos, eu com essa mãe, 3 horas, uma tarde, praticamente uma tarde toda, conversando, ela contando da história dela, eu falando sobre a Fê. Quando eu falei sobre a Fernanda com ela viu as fotos que eu mandei e tudo mais, ela identificou, porque eles têm o mesmo fenótipo. O que é o fenótipo? Mesmo rostinho, né? Os olhinhos inchados, o nariz arrebitado, a boca carnuda, eles têm o mesmo biotipo. Então, eu vi, ela mandou a foto da filha dela, quando eu vi a foto da filha dela e vi a Fê, eu falei, irmã, são irmãs, são parecidas, muito. E a nenê dela, que tem 8 meses, parecia a Fê quando era bebê. E aí, o que aconteceu com isso? Né? Essa família me deu, acho que o maior presente do ano que eu podia ganhar, que é exatamente sobre isso. Essa mãe... Pode ter alcançado alguém e mudou, porque aí eu pude ajudá-los, a encaminhá-los para fazer o exame, a fazer o exame de comprovação, e foi o que a avó falou, né, que era a mãe da menina, falou para mim. Ela falou, olha, o que eu não pude fazer, você está me dando a oportunidade daquilo que eu não pude fazer por não saber, porque buscar, ela buscou. Não é nem questão de dizer que essa mãe não buscou, ela buscou, mas ela recebeu o que nós todas recebemos, que é assim, quando você chega com seu filho e o médico não sabe o que é, ele chama você de louca. Não, a senhora está louca, imagina. Sua filha é normal, sua filha não tem nada. Eu passei por isso.
E ela também passou. Então, você acaba não tendo o diagnóstico, você acaba não tendo um tratamento, porque você não tem uma porta aberta para te esclarecer. Então, foi o que ela me disse. Você está me dando a oportunidade de dar uma vida diferente para minha neta. E também para minha filha, porque uma moça muito jovem, 27 anos, é nova. E dela entender quem ela era. Quer dizer, você tem noção do impacto para uma família, o que é saber sobre um diagnóstico, saber quem você tem, sabe? Isso é tão grandioso, isso é tão maravilhoso, que isso para mim foi assim, foi aí que em alguns momentos a gente fala, será que vale a pena mesmo, né? E tudo. cansativo muitas vezes a jornada, né? E aí Palestrante. aí eu peguei e falei assim, quando ela me falou para mim, eu falei assim, Senhor, eu já entendi, vale a pena. Vale a pena e vai valer a pena todos os dias, todas as horas, todos os minutos, porque se a gente conseguir chegar em uma pessoa, a nossa missão está cumprida. Sim. Porque não tem coisa mais difícil do que você ter um filho e não saber como ajudar, o que fazer. E você não entender, você ficar na ignorância, não porque você é ignorante, mas é na ignorância da informação. Sim. Né? Coisa que eu fui muito atrás, mesmo tendo todas as dificuldades, e que eu fui, vou e continuo indo e continuo aprendendo. E aí, sobre isso, que é o meu propósito com os pais, né? É de trazer essa luz, trazer essa alegria, a leveza, né? De que está tudo bem. É difícil, é cansativo, é repetitivo. Tem dia que você fala assim, nossa, meu Deus, tudo de novo, eu tenho que repetir, porque existem momentos que as coisas andam para trás, que eles regridem um pouco e você tem que voltar e fazer todo o processo outra vez. Tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem a gente, como pai, como mãe, fraquejar. Tá tudo bem a gente se desesperar. Tá tudo bem a gente procurar ajuda, porque eu acho que é esse o papel. A gente tem que dizer, olha, eu não tô bem. E ir atrás de ajuda. Porque não é só aquela história, quem cuida de quem cuida. Isso é importantíssimo, né? Sim. Então, esse é o meu papel, é sempre alertar, olha, quem cuida de você? Né? Como é que você... Exatamente, porque você tem que cuidar de alguém, né? No meu caso, a Fê. Tem dias que, às vezes, eu acordo e falo, ai, Fê, hoje eu não estou bem, eu não estou boa. Mas hoje ela está numa condição que ela entende melhor isso. Mas já houve momentos lá atrás e não importa o que eu estivesse passando, não importa como eu estivesse, não importa que eu tinha que pegar 2, 3 ônibus com ela no colo, com mala, mochila, e ter que parar no meio do caminho correndo para levar ela ao banheiro, e depois voltar para o ônibus de novo, para os tratamentos, para a fisioterapia, porque a vida não foi fácil. O caminho não foi fácil, a jornada não foi fácil. Talvez seja por isso que hoje eu faço esse trabalho e gosto, me sinto muito útil, muito feliz em poder ajudar. Porque eu sei o que eu passei ali atrás. Todas as pedras que eu tive que tirar, todas as pedras que eu tive que caminhar. Muitas vezes caminhei sozinha, porque eu sou mãe solo desde os 11 anos de idade da Fernanda. Então, assim, de lá para cá, eu assumi realmente por completo. Então, e não é fácil, porque você imagina, o abandono paterno ele é muito maior do que se imagina. Ainda temos muitos pais que abandonam suas esposas e seus filhos quando sabem que eles têm algum tipo de deficiência. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, é exatamente voltando, quem cuida de quem cuida, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que o nosso papel é esse. Meu papel como mãe, como pessoa, é levar, né, essa bandeira, levar essa ajuda, levar esse trabalho, né, com o Instagram que a gente leva e com as mentorias, né, que eu faço. A sua mentoria hoje é dedicada a qual público? A pais e mães com pessoas com deficiência e sem também. Por quê? Porque a gente consegue ter esse olhar, porque uma das coisas que hoje eu vejo muito problemática é a internet, é o celular, né? Ele é um aliado muito grande, ele traz um benefício, mas ele também traz consequências muito sérias hoje para crianças, né?
Hoje, há uma geração hoje que ela está menos inteligente do que seus pais, a geração de hoje. Por quê? O uso excessivo, né? O estímulo que a criança não brinca, a criança não tem atividade, a criança ela fica só com a tela. Então, existe todo um trabalho que eu também faço para os pais que não têm pessoas com deficiência, nesse sentido, uma qualidade de conexão. Como é que você se conecta melhor com o seu filho, o seu dia a dia? Porque todo mundo trabalha, a vida é corrida, pai trabalha, a mãe trabalha, às vezes a mãe é solo. Como é que a gente pode melhorar essa convivência? Como é que a gente pode melhorar esse dia a dia, essa conexão? As crianças não estarem tão isoladas, né? Porque isso é muito problemático hoje. Sim. O isolamento da família dentro de uma própria casa, de não comer junto. Então, uma série de valores ainda que são muito importantes para fazer a saúde, né, mental, a parentabilidade aí funcionar, entendeu? É importante. Então, hoje a mentoria, ela funciona com essas duas possibilidades. Sim. E não é só uma mentoria. Eu digo que eu me intitulo, não é mentora, é orientadora. Sim. Né? É uma orientadora. Por quê? Porque a gente precisa, muitas vezes, exatamente desse ajuste, dessa orientação, de uma escuta. Olha, eu estou passando por isso, eu estou precisando disso, preciso desse apoio, né? Que eu não sou uma psicóloga, não é essa a minha ideia, eu não sou preparada para isso, mas a minha experiência com a Fernanda, que eu considero uma experiência muito de validação, é o que eu vivi com ela, né? Aonde como você mesmo disse para ela, você é uma pessoa educada, você é a pessoa, você sabe se colocar, você tem responsabilidades, porque ela tem, né? É dado a ela. Então, todo esse caminho e todo esse olhar que as pessoas começaram a falar comigo e vir procurar e conversar, dialogar, eu falei, bom, por que não? Por que não fazer disso também um caminho para outras pessoas? De acesso às pessoas, que é a forma que ela tem acesso até você. Exatamente. Muito bom. Maria, se tivesse que falar alguma coisa para sua mãe, o que você falaria? Te amo muito, gratidão por tudo que você faz na vida, na minha vida, que já fez. Te amo demais. Eu que amo ela, porque a minha transformação se deu por ela. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, desde que ela nasceu. Ela me provoca, né, positivamente. Ela me chama, ela muitas vezes me puxa as orelhas. Hoje mesmo eu tomei um puxão de orelha, viu? Eu e o Luciano. Porque ela falou assim, vocês dois estão brigando por coisas pequenas, parece duas crianças de 5 anos. Vocês não entendem que vocês estão perdendo tempo? Ela deu uma uau ali, que eu falei assim, opa! Tem que falar, né, Fê? É sobre isso, né? Porque eu falei, parem de brigar e agradeça a Deus. Dá bom dia. Obrigada por estar viva ou viva. Simples, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, igual você falou, tem coisas que não são fáceis. O que não é fácil é difícil. Mas as coisas que são difíceis, elas se tornam simples quando existe amor. Porque o amor faz você fazer o que é difícil com simplicidade. Porque muitas vezes o pai e a mãe não querem levantar da cama quando o bebê chora. Porque é difícil você acordar no meio do sono, só que é simples porque tem amor. O amor, ele acaba sendo o mecanismo de ligação para você fazer o que é simples e que para todo mundo parece difícil. Que é uma diferença entre ser difícil e ser simples. Entende? Então ninguém falou que ia ser fácil, mas pode ser simples. E o que você falaria para mim? Feedback pro Anderson. Palavras pro Anderson. As coisas podem parecer difíceis quando a gente faz acontecer e deixar difíceis. Sim. Tem que ter um meio termo, deixar as coisas fáceis para evoluir como pessoa e entender as coisas no dia a dia. Sim. E não ficar só na mesma tecla. Sim. E agora pro Anderson, seu amigo, o que você falaria para mim? Igual você falou pra sua mãe, o que você falaria para mim? Gratidão por estar na nossa vida,
por ser um mentor maravilhoso e carinhoso. Eu confio muito em você, sei da sua energia que é muito boa, por isso que eu deixo você me abraçar. Sou muito grata. É isso. Obrigado. Você não deixa qualquer um te abraçar, não? Não? Ah, que bom. Então eu me sinto privilegiado. Agora posso falar um negócio para vocês? Maria, eu queria dizer o seguinte, que essa questão do tempo é algo que a gente tem que romper. Falo para mim isso. E que por a gente morar perto, por a gente estar perto, você já sabe da minha intenção. E eu estou buscando ferramentas para estar mais próximos da Maria, não como mentor, Sim. como um amigo. Porque eu sinto essa necessidade. O sentimento que eu tenho por você é um sentimento de amigo e muito verdadeiro, muito mais puro que qualquer outro sentimento. E eu quero estar mais próximo para comer a lasanha que você me prometeu. E porque toda vez que converso com você, eu sinto amor e carinho. E na minha vida, muitas vezes eu tô com um monte de gente, eu não sinto amor, carinho e verdade. E com você eu sinto, tá? E cabe nessa mão as pessoas que eu sinto isso, e você tá aqui. Tá? Sabe por que você pode não sentir amor e carinho que as pessoas têm? Que elas acham que você não pode nada, não pode conseguir nada, ou pela energia dessas pessoas. Sim. E a energia das pessoas pode deixar a nossa energia cair para baixo. Sim. Então, Eu sinto isso. Você deixa minha energia alta, você me trata com amor, o seu olhar me enche como amigo, como ser humano. E é por isso que eu gosto de perto de você. E eu também te entrego o mesmo. Então, toda vez que perto de você, eu tento retribuir isso que você me entrega. Muitas vezes não é nem em palavras, é só com o seu olhar. Tá? Obrigado por isso. de nada. Mônica, eu queria te agradecer também, te falar que você é uma pessoa incrível, né? A gente teve um dia uma conversa onde foi assim uma queda de cortina para nós dois. Foi quando eu perguntei sobre a Mônica, não a Mônica mãe, a Mônica pessoa. E antes da Maria, como era a sua vida? E foi um momento ali que você tipo pisou no chão, se olhou e aquela hora você olhou para mim foi um olhar diferente que eu recebi seu dali em diante, no sentido de não que, porque eu era a pessoa ali. Não quero olhar para mim, era um olhar que você estava dando para a vida naquele momento. Sim. E eu quero dizer que eu admiro muito você e que muito grato, porque assim, dificilmente você tem contato tão próximo e íntimo com pessoas do nível da sua inteligência. Entende? E a sua inteligência ela é muito grande. Eu não digo a inteligência específica de uma formação, mas sim a inteligência sua de vida. Porque você leva isso dentro de você com muita naturalidade. É lógico que você está estudando muitas coisas para isso ficar cada vez ter mais força para o mundo. Sim. Porque se todas as mães tivessem acesso ao conhecimento que você tem, eu tenho certeza que elas seriam melhores mães, melhores esposas e melhores seres humanos. Então eu queria te agradecer por essa oportunidade de fazer parte da sua vida. Obrigado. Bom, eu que agradeço porque a gente vem aí de uma jornada e nesse dia em especial que você falou, e a Mônica, naquele momento, realmente, eu não me via mais, né? Eu só me via mãe de 23 anos para cá, Sim. como se o meu passado não existisse, quer dizer, como a Mônica antes não existisse, que essa Mônica não tinha mais força, né? Força que eu quero dizer profissional até, né? Porque eu parei toda a minha vida, eu fiz, na realidade, né, bons anos aí, quase 10 anos sabáticos, parece, né, incrível, mas eu me dediquei durante 10 anos aí para a Fernanda, né? E parei todo o meu mundo corporativo que eu trabalhava e etc. E você me resgatou, e isso foi fantástico, porque isso veio agregar a mãe, né? Essa força da mãe, né? E você como pessoa, você nos despertou amor, carinho. Eu senti de você realmente esse carinho, aquela história, nossa, a boca da minha filha adoçou a minha, né? Mas não é só isso, é você chegou primeiro em mim e depois chegou na Fê e você me deu a oportunidade de estar na nossa vida também, né? E de também estar na sua, da gente poder ter tido conversas mais pessoais até, e da gente ter essa troca. E eu acredito nisso, é isso que eu acredito. Eu ainda acredito no ser humano, eu ainda acredito que a gente pode transformar e criar milagres, né, no sentido de amor, carinho, fraternidade, de verdade mesmo, né?
Então, eu que agradeço profundamente fazer parte da sua vida, né? E você fazer parte da nossa vida e da vida da Fernanda. A Fernanda tem em você realmente um olhar muito carinhoso, né? Uma confiança. Então, isso é muito importante para mim, né? Porque ela tem essa sensibilidade, porque as pessoas que ela não confia, ela não dá espaço, né? Então, tenha isso como um grande presente, né? E que a gente possa caminhar juntos aí ao longo aí desse caminho, que a gente tem aí longos anos de amizade e de amor. Obrigado. Vamos dar um recado final para a gente finalizar. Qual câmera? Aqui, câmera do meio, Mafê. Dá um recado final, Mafê, depois a Mônica, depois eu. Meu recado é que você seja feliz sempre. Bom, da minha parte, pais, mães, é uma jornada muito difícil, muito, mas é imensamente prazerosa. E quando a gente consegue caminhar com eles de uma forma leve e com amor e acreditando que o dia de amanhã é melhor do que hoje, a gente consegue coisas assim maravilhosas. E acredite, nunca desista do seu filho ou da sua filha, nunca, nunca, porque eles têm muito mais para nos ensinar do que a gente, muitas vezes até eles. Antes de eu falar minhas palavras finais, eu pedi para você que acompanha esse episódio já se inscrever no nosso canal. Quero que você leia a descrição desse vídeo, lá tem todas as redes sociais da Mônica, da Maria, para que vocês possam acompanhar o trabalho delas e já pelo Instagram, pelo movimento que elas criam, elas já agregam muito a sua vida. Lá também elas postam agenda de eventos, palestras, tem também sobre a mentoria. Se você é pai, você é mãe, você precisa conhecer a Mônica, você precisa entender o que a Mônica faz. Se você precisa de uma motivação diária, alegria diária, você tem que estar com a Mafê todos os dias no stories dela, acompanhando o Instagram dela. Você vai agregar muito à sua vida, tá? E aí, para finalizar, eu queria compartilhar, né? Porque teve um momento com a Mônica e com a Maria. Eu já falei isso para a Mônica, mas vou enfatizar que numa primeira conversa com ela, ela me ensinou como me conectar mais com as minhas filhas. Só que não somente como me conectar com as minhas filhas, como falar com elas, mas como me conectar com a minha mãe. Porque me deu um olhar e eu falei, cara, a minha mãe não sabia como lidar com o Anderson. Porque eu sei o que eu vivi aqui dentro, eu sei dos meus diagnósticos durante a minha vida, das minhas etapas de erros, de acerto, e vem numa crescente. Obviamente o direcionamento que eu dou para minhas filhas é muito diferente do direcionamento que a minha mãe me deu. E muitas vezes talvez você se sentiu perdido, mas isso não precisa ser mais assim. A Mônica está aqui, existe hoje uma possibilidade, um acesso à informação tão grande que às vezes você pode ter informação errada. Por isso eu te direciono a falar com a Mônica, se você é filho, se você é pai, a falar com ela, porque ela tem muito conhecimento, muita experiência, ela é didática, ela coloca tudo no papel, e eu não estou vendendo ela aqui. Eu estou falando que ela mesmo sem vender algo para mim, ela já me ajudou. Hoje eu tenho um relacionamento com as minhas filhas, hoje eu tenho um relacionamento com a minha família, com a minha mãe, com as minhas irmãs, que é tão orientado, tão direcionado, que eu busquei isso depois da Mônica. E eu perdoei algumas coisas na minha mãe, coisas que ainda me machucavam, porque eu entendi que a minha mãe ela não tinha conhecimento para poder buscar isso, ela não tinha acesso para buscar isso. Olha só, minha mãe tem 53 anos de idade. E minha mãe não tinha acesso à internet naquela época. Eu nasci e minha mãe tinha 17 anos. Então não tinha acesso à informação. E para ser pai e para ser mãe não precisa de faculdade. Não precisa. E muitas vezes o filho nasce, ele vai crescendo e ele pode se tornar ir por vários caminhos. E se você está num caminho hoje que não te agrada, hoje é dia do basta. As pessoas têm medo, e medo significa medo de morrer, medo de empobrecer, medo de doença, e o terceiro medo, que é de ousar. E eu quero que você que está assistindo esse vídeo ouse em falar com a Mônica. Ouse em falar com a Mafê, em acompanhar, em mostrar esse amor. Ouse em falar comigo. Ouse em viver o seu propósito, o seu sonho. Entenda que propósito não é o que todo mundo fala. Propósito é aquilo que já nasceu com você. Deus já te deu isso, só precisa clarificar isso. E entender que o propósito que está contigo, ele vai para o próximo. Assim como o que a Maria faz, a Mônica faz, o que eu faço é para o próximo. E o próximo edificar o outro próximo e volta para Deus.
quando você faz algo como um espelho que reflete do seu propósito. Então eu queria te deixar essa mensagem, agradecer imensamente, Mônica, pela participação, Mafê, pela participação. Agora eu posso abraçar. E muito obrigado por ter participado com a gente desse podcast muito especial. E a gente continua nas redes sociais. Obrigada, gente. Estamos esperando vocês, hein?